Você já reparou que ninguém perde a vida de uma vez? Pois é, o roubo perfeito. A vida não some como um objeto que caiu no chão. Não desaparece como uma carteira roubada. Ela vai embora do jeito mais perigoso possível, em silêncio, em migalhas, em pequenas concessões que parecem inofensivas, justamente por isso, repetidas. E onde foi parar você? O roubo perfeito não é o que te deixa desesperado. É o que te deixa acostumado. Porque ninguém acorda e diz: hoje eu vou jogar fora um ano inteiro. A gente faz algo muito mais discreto, e por isso mais comum. A gente entrega 20 minutos aqui, 10 ali, 1 hora que era só hoje. Um final de noite que era só para desligar a cabeça. Uma conversa que era só para não ser mal educado. Uma urgência que nem era nossa, mas a gente correu como se fosse. E quando percebe, já não sabe onde foi parar o tempo. Pior, já não sabe onde foi parar você. É por isso que esse vídeo não começa com metas, nem com resoluções, nem com aquela euforia típica de começo de ano. Porque existe uma ilusão muito confortável nessa época, a ideia de que o problema é falta de tempo. Como se o tempo estivesse escondido em algum lugar. Como se alguém pudesse te devolver mais 24 horas por dia. Mas Sêneca, há quase 2000 anos, já estava olhando para esse mesmo teatro humano e dizendo, sem romantizar: a questão não é que a vida seja curta. A questão é que a gente vive como se fosse infinita. E vivendo assim, a gente gasta o tempo como se fosse moeda sem valor. Você não está sem tempo. Você está sem posse do seu tempo. E isso muda tudo, porque quando você não possui o próprio tempo, você vira um tipo de pessoa muito fácil de governar. Qualquer notificação te move. Qualquer demanda te empurra. Qualquer ansiedade te puxa pelo pescoço. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que parece simples, mas quase ninguém consegue responder com honestidade. Se eu te pedisse para apontar onde o seu tempo foi embora em 2025, você conseguiria? Não em teoria. Na prática. Com nomes. Com hábitos. Com coisas específicas. Se a resposta for não sei, isso já é um sinal. E é exatamente por esse sinal que a virada de ano costuma ser tão sedutora. Ela oferece esperança, sem exigir diagnóstico. Só que aqui o nosso ponto vai ser outro. Antes de sonhar com um ano novo, a gente precisa enxergar o roubo antigo. Existe uma crença silenciosa que aparece todo fim de ano, e quase ninguém percebe que é uma crença. A gente age como se o calendário tivesse algum tipo de poder moral. Como se o número do ano fosse uma água limpa, capaz de lavar o que a gente não conseguiu ser. E é aí que o ano novo vira uma superstição moderna. Não no sentido de crendice boba, mas no sentido de um ritual psicológico. Um alívio coletivo. Uma espécie de absolvição gratuita. Você já notou como a frase agora vai quase sempre vem carregada de um detalhe? Ela quase nunca descreve o que vai mudar. Ela descreve apenas a sensação de que vai mudar. É mais uma vontade de sentir do que uma decisão de fazer. Porque a virada dá uma promessa invisível. O passado ficou para trás. E isso é confortável. Quase terapêutico. Mas também é perigoso. Porque a sensação de recomeço pode virar a forma mais elegante de adiar o enfrentamento. O que muda do dia 31 pro dia 1? Uma data. Um número. Um símbolo. Mas o que não muda, a não ser que você mude, é o que realmente decide sua vida. O jeito que você reage. O jeito que você foge. O jeito que você deixa as coisas entrarem no seu dia. Sêneca seria brutal aqui. Ele diria que a maior parte das pessoas não vive, apenas se ocupa. E essa ocupação, essa pressa, essa correria, essa sensação de estar sempre devendo algo, cria uma ilusão, a de que depois eu recupero. Só que o tempo não é uma dívida que você renegocia. Tempo é aquilo que está acontecendo enquanto você espera o momento certo. E o ano novo, muitas vezes, vira esse momento certo e imaginário. Como se a vida estivesse suspensa até janeiro. Como se você pudesse olhar para si mesmo e dizer: calma, no próximo capítulo eu viro o protagonista. Mas a vida não funciona como série. Você não ganha uma nova temporada com roteiro melhor se você continuar fazendo as mesmas escolhas invisíveis. Então eu quero propor um deslocamento de olhar, bem simples.
Em vez de usar o ano novo como desculpa para uma lista de promessas, use o ano novo como uma lupa. Não para você se condenar, mas para enxergar. Porque a mudança real não começa quando você promete. Ela começa quando você percebe. E é aqui que entra a próxima ideia, talvez a mais importante. O tempo não some. Ele vaza. E quando ele vaza, a gente quase sempre chama isso de vida acontecendo. Quando, na verdade, pode ser só a vida escapando. Quando eu digo que o tempo não some, que ele vaza, eu não estou fazendo poesia. Estou descrevendo um mecanismo. Imagina a sua vida como um reservatório. Você acorda com um tanto de água dentro, limitada, finita, sua. E ao longo do dia essa água vai saindo por onde você escolhe usar. E por onde você nem percebe que está deixando escapar. O problema é que a maioria das pessoas não tem um vazamento grande e dramático. Não é um buraco enorme e óbvio. É uma sequência de microfuros. Uma interrupção que parece pequena. Uma conversa que dura mais do que deveria. Uma só olhadinha. Um pensamento repetitivo que consome 20 minutos sem você notar. Um impulso que você alimenta como se fosse necessidade. E o mais estranho, a gente chama isso de normal. Como se fosse assim mesmo. Como se viver fosse, necessariamente, estar sempre devendo atenção a alguma coisa. Sêneca enxergava um ponto duro aqui. A vida do homem comum não é curta porque o relógio corre mais rápido. Ela é curta porque ele entrega o tempo como quem entrega a própria casa. Primeiro abre a porta só um pouco. Depois acostuma. Depois já nem pergunta quem está entrando. E aqui vem o deslocamento que muda o vídeo inteiro. O problema não é apenas falta de disciplina. O problema é a arquitetura. Quem desenhou o seu dia? Porque existe uma diferença brutal entre eu escolhi e aconteceu. A nossa rotina é cheia de coisas que acontecem, como se fossem inevitáveis, mas na verdade são portas sem fechadura. Qualquer um entra. Qualquer coisa chama. Qualquer ruído manda. Você começa o dia com um plano, mas não com um território protegido. E sem território protegido, o seu plano vira pedido. Você pede para a vida colaborar com você, e ela não colabora. É por isso que tanta gente termina o dia com uma sensação quase humilhante. Eu fiz tanta coisa, mas não fiz o que importava. É o sintoma clássico de um reservatório vazando. Muita movimentação, pouca direção. Agora eu quero te fazer uma pergunta que pode incomodar, mas é extremamente útil. Se o seu dia fosse uma casa, quem entra sem bater? Quem tem acesso livre ao seu tempo? O que atravessa sua atenção sem permissão? Porque quando você responde isso, você começa a enxergar o primeiro ladrão com clareza. E ele é o mais simpático de todos, justamente por isso, o mais perigoso. A distração. A gente costuma tratar distração como se fosse um detalhe leve, quase um descanso, um merecido, uma pausa inocente. Mas existe um jeito mais cruel e mais verdadeiro de olhar para isso. Distração não é perder tempo, é perder governo. Porque quando você se distrai, não é só o relógio que anda, é a sua capacidade de decidir que enfraquece. Você vira passageiro do próprio dia. E talvez o sinal mais claro disso seja uma sensação que muita gente já teve, mas quase ninguém admite. Você termina o dia com o corpo cansado e a mente cheia. E mesmo assim não consegue dizer com nitidez o que fez. Não porque você não fez nada, mas porque o que você fez não teve autoria. Foi reação. Foi resposta. Foi fuga. A distração tem um truque elegante. Ela não se apresenta como inimiga. Ela se apresenta como só um pouco. Só um vídeo. Só mais uma rolagem. Só uma checada rápida. Só uma notícia. Só uma mensagem. E aí você percebe que não estava descansando, estava se dissolvendo. Sêneca diria que isso é um tipo de servidão. A vida passa a ser vivida por estímulos, por demandas, por ruídos, por opiniões alheias, por tendências do momento. E quando você vive assim, algo dentro de você vai ficando mais fraco. A capacidade de ficar consigo mesmo. E é aqui que a distração mostra o lado mais sombrio. Ela não é só entretenimento. Ela é uma forma de evitar o encontro. Evitar o silêncio, porque o silêncio cobra resposta.
Evitar a pergunta que está há meses te esperando: o que eu estou fazendo com a minha vida? Evitar o desconforto de começar algo que te compromete. Porque tem algo que ninguém gosta de dizer, mas todo mundo sente. Começar de verdade exige renúncia. E a distração é o lugar onde a renúncia não é necessária. Você pode sentir sem mudar. Pode assistir sem se transformar. Pode se empolgar sem agir. Agora repara na ironia. A distração parece leve, mas o preço dela é pesado. E o preço não é só tempo perdido. O preço é a sua identidade ficar em segundo plano. Você começa a viver como quem está sempre atualizando a mente, sempre sabendo de tudo, sempre acompanhando. Mas por dentro vai ficando cada vez menos presente, menos inteiro. Então eu te pergunto, e eu quero que você responda com honestidade, mesmo que seja só para você. Qual foi a última vez que você fez uma coisa por 30 minutos, em paz, sem abrir uma porta de fuga, sem pegar o celular, sem trocar de aba, sem procurar um estímulo novo para não sentir o que está sentindo? Se você não lembra, isso não é azar, é padrão. E um padrão, no começo de um ano, é uma sentença, se você não enxergar. Só que ainda existe um ladrão mais sofisticado do que a distração. Porque a distração rouba sua atenção. Mas esse outro ladrão rouba seu tempo por dentro. Ele ocupa sua mente com um peso que parece moral. E o nome dele é culpa. A culpa é um ladrão diferente. A distração te puxa para fora de você, te joga para estímulos, ruídos, coisas. A culpa faz o contrário. Ela te prende dentro da sua cabeça e chama isso de consciência. Por isso ela é tão difícil de enfrentar. Porque a culpa parece virtuosa. Parece prova de que você ainda se importa. Só que existe um tipo de culpa que não te melhora. Ela só te ocupa. Ela não corrige o caminho. Ela só te coloca de castigo. E aqui entra um detalhe sutil que Sêneca perceberia imediatamente. A culpa vira uma forma de gastar tempo sem viver. Você passa horas ruminando o que fez, o que não fez, o que devia ter sido, o que devia ter dito, o que devia ter começado. E isso dá uma sensação falsa de movimento interno. Como se pensar muito fosse o mesmo que mudar. Mas não é. A culpa, quando não se transforma em ação, é uma espécie de moeda falsa. Você paga com sofrimento, mas não compra transformação nenhuma. E aí acontece um fenômeno silencioso. Você começa a viver em dívida. Dívida com o passado. Dívida com uma versão ideal de você que nunca existiu. Dívida com expectativas que você herdou de outros. E quando você vive em dívida, tudo fica mais pesado, inclusive aquilo que poderia ser simples. Você não vai treinar. Você vai treinar com a sensação de reparação. Você não vai estudar. Você vai estudar com a sensação de atraso. Você não vai recomeçar. Você vai recomeçar tentando provar alguma coisa. É por isso que muita gente começa o ano com uma energia estranha. Não é entusiasmo, é pressão. Não é esperança, é cobrança disfarçada. E Sêneca chamaria isso de desperdício sofisticado. A pessoa sofre, mas não se liberta. Se acusa, mas não decide. Se arrepende, mas não reorganiza a vida. Agora vem a pergunta incômoda e libertadora. E se parte da sua culpa for só medo de agir? Medo de começar e falhar de novo. Medo de escolher e perder outras opções. Medo de assumir um caminho e, com isso, matar as desculpas. Porque a culpa tem um poder curioso. Ela te mantém ocupado sem te comprometer. Enquanto você está culpado, você não precisa agir. Você só precisa sentir. E quando sentir começa a doer demais, a mente faz o movimento mais previsível do mundo. Procura uma saída. E a saída mais elegante é uma palavra que todo mundo ama no fim de ano. Ano que vem. Porque ano que vem é um lugar onde tudo ainda é possível. Um lugar onde você ainda não errou. Onde você ainda não se decepcionou. E é exatamente aí que nasce o terceiro ladrão, o mais sedutor. A expectativa vazia. O futuro como esconderijo. A expectativa é a forma mais bonita de adiamento. Ela não vem com cara de preguiça. Ela vem com cara de esperança. Ela fala baixo, num tom quase nobre. Calma, depois. Depois eu foco. Depois eu organizo minha vida. Depois eu começo.
Depois eu melhoro. Depois eu viro alguém que eu respeito. E no começo do ano isso fica ainda mais sedutor, porque o futuro ganha um brilho artificial. Você olha para janeiro como se janeiro fosse um chão novo, como se ele viesse com menos peso, menos história, menos falha. Mas Sêneca veria um perigo nisso. Quando você vive esperando o futuro, você transforma o presente numa sala de espera. E numa sala de espera, a gente não vive de verdade. A gente apenas aguenta. A expectativa vazia é assim, ela te dá emoção sem compromisso. Te dá a sensação de que você está indo, sem você precisar dar um passo. É por isso que tem gente que passa anos planejando e continua no mesmo lugar. Não por falta de inteligência, mas porque planejamento, quando vira refúgio, é só uma forma sofisticada de não enfrentar. O futuro, usado assim, vira um esconderijo elegante. Você se esconde lá dentro para não ter que lidar com o que o presente está te pedindo. E o presente costuma pedir coisas simples, e justamente por isso difíceis. Decidir uma prioridade. Cortar um hábito. Dizer não para uma invasão. Suportar o desconforto de começar pequeno. Aceitar que não existe recomeço sem renúncia. A expectativa também cria um outro problema. Ela enfeita demais a vida. A pessoa imagina uma versão ideal do ano. Minha rotina perfeita, meu corpo perfeito, minha disciplina perfeita, minha vida em ordem. E sem perceber faz do real algo sempre inferior. Aí o real começa a parecer insuportável. E quando o real parece insuportável, você não melhora a realidade, você foge dela. Foge por distração. Foge por culpa. Foge por fantasia. E é aqui que a virada do ano vira um teatro silencioso. Você chama o futuro de recomeço, mas usa ele como anestesia. Você chama de esperança, mas usa como adiamento. Então eu vou fazer uma pergunta que corta a maquiagem desse mecanismo. Você está planejando 2026, ou está tentando evitar o que 2026 vai exigir de você? Porque planejar, quando é verdadeiro, gera decisão. Mas planejar, quando é fuga, gera só conforto. E se você quer mesmo começar o ano diferente, não basta ter esperança. Esperança, sozinha, não muda nada. O que muda é uma coisa que quase ninguém quer ouvir: limite. E aqui vem a virada do vídeo, a parte em que a gente para de falar de produtividade e começa a falar de soberania. Recuperar tempo não é gerenciar agenda. É recuperar a posse da própria vida. É filosofia. Agora eu quero mudar o eixo, porque aqui a maioria erra. Quando alguém percebe que está perdendo tempo, a reação automática é procurar uma técnica, um aplicativo, um método, um hack. Como se o problema fosse apenas falta de organização. Mas o que está em jogo não é só organização, é posse. Existe uma diferença enorme entre ter uma agenda cheia e ter uma vida sua. Você pode ser extremamente produtivo e ainda assim estar vivendo o plano de outras pessoas. Você pode cumprir tudo e não cumprir a si mesmo. Sêneca não estaria preocupado em te ensinar a encaixar mais coisas no seu dia. Ele estaria preocupado em te mostrar uma pergunta que dói mais do que qualquer planilha. Quem está mandando na sua vida? Porque o tempo é a matéria-prima de tudo que você diz que é importante. Se você não controla o tempo, você não controla a prioridade. Se você não controla a prioridade, você não controla destino. E aqui vem uma frase que corta o auto-engano com precisão. Tempo é caráter. Não no sentido moralista, de você é bom ou ruim. Mas no sentido de que o que você protege revela quem você é de verdade. O seu eu real não está no que você fala. Está no que você defende no seu dia. Você diz que a família é importante, mas o que invade sua noite? Você diz que sua saúde é importante, mas o que sequestra sua manhã? Você diz que quer crescer, mas onde o seu foco é gasto? A gente costuma tratar invasões como fatalidade. É assim mesmo. Mas, na lógica de Sêneca, essa frase é uma rendição disfarçada. Porque quando você diz é assim mesmo, você está dizendo: eu não sou dono do meu tempo. E quem não é dono do próprio tempo vive numa condição estranha. Está sempre correndo, mas raramente está indo. Então a virada desse vídeo é essa. Recuperar tempo não é encontrar mais horas. É recuperar a autoridade. E a autoridade aqui não é força bruta. Não é virar uma pessoa dura, insensível, agressiva.
Autoridade é algo muito mais simples e muito mais raro. É ter uma fronteira. Uma fronteira que separa o que entra do que não entra. O que merece você do que só quer te usar. O que te constrói do que só te consome. E isso muda completamente o modo de começar um ano. Porque se você começa 2026 com mais metas, mas sem fronteiras, você começa com mais pressão, não com mais vida. Metas sem fronteira viram um convite para a invasão. Entrem, interrompam, ocupem, drenem, e eu ainda vou me culpar por não dar conta. E aqui eu vou ser direto, porque esse é o ponto que transforma o vídeo em algo prático sem virar autoajuda. Você não precisa fazer mais. Você precisa permitir menos. Você não precisa de um ano novo. Você precisa de um território protegido. E é por isso que o próximo passo não é escrever uma lista de objetivos. O próximo passo é fazer algo mais impopular e muito mais eficaz. Cortar. Cortar ruído. Cortar urgência que não é sua. Cortar culpa estéril. Cortar o acesso livre ao seu tempo. Porque no início do ano, o melhor recomeço não é uma promessa bonita. É uma decisão feia, simples, austera, mas libertadora. Isso não entra mais. E no tópico seguinte eu vou te mostrar como fazer esse corte sem virar uma vida amarga, e principalmente sem depender de motivação. Se você entendeu até aqui, então a lógica do começo do ano muda completamente. Em vez de se perguntar o que eu vou conquistar em 2026, a pergunta fica mais perigosa e mais verdadeira. O que eu vou impedir de continuar me conquistando? Porque a maior parte das pessoas vive como se a vida fosse um lugar sem porteira. Tudo entra: ruído, demanda, urgência, vício, opinião, comparação. E depois a pessoa pergunta por que está exausta. O método do corte é isso: criar uma fronteira. Não para virar uma pessoa dura, mas para voltar a ser uma pessoa inteira. E eu vou te dar um método simples, estoico, sem perfume de autoajuda. 3 cortes. Não é para fazer tudo de uma vez. É para escolher um e testar, como quem testa a liberdade. O primeiro é o corte do ruído. Atenção! Ruído é tudo que entra na sua mente sem te deixar melhor. Não é só barulho externo. É também excesso de informação, excesso de opinião, excesso de estímulo. Você não precisa parar de usar o celular. Você precisa parar de deixar o celular usar você. Então o corte aqui é bem específico. Um horário do dia sem entrada, sem feed, sem notícia, sem só dar uma olhada, sem abrir 10 portas ao mesmo tempo. Por quê? Porque sem esse espaço de silêncio, você nunca escuta a própria vida. E quem não escuta a própria vida é sempre governado de fora. O segundo é o corte da urgência, ocupação performática. Esse é mais difícil, porque a urgência te dá uma sensação de importância. Você corre, responde, resolve, apaga incêndio. E o cérebro confunde movimento com valor. Mas Sêneca diria: muita pressa é só vaidade mascarada. É a necessidade de se sentir necessário o tempo inteiro. O corte aqui é aprender a dizer: isso não é meu. Isso pode esperar. Isso não merece me destruir. Nem toda demanda é destino. Nem todo pedido é prioridade. Nem todo convite é honra. O terceiro é o corte da culpa estéril, autopunição. Esse aqui muda o seu ano inteiro, porque culpa sem ação é um buraco negro. O corte não é parar de sentir culpa. O corte é trocar culpa por um ato mínimo de reparo. Em vez de eu sou assim mesmo, você faz: hoje eu faço um ajuste pequeno. A culpa quer que você sofra. A filosofia quer que você aprenda. E aí você começa a perceber algo importante. Recuperar tempo não é só tirar coisas do dia. É tirar coisas de dentro da mente. Agora vem a frase que muita gente não quer ouvir, mas é libertadora. Quem não corta por escolha, será cortado por consequência. O que corta você quando você não corta? Corta o cansaço. Corta a ansiedade. Corta o corpo. Corta a vida, com perdas que você não escolheu. Por isso, no começo do ano, um bom corte vale mais do que 10 metas. Só que existe um medo legítimo aqui. Se eu começar a cortar, minha vida vai ficar seca. Eu vou virar uma pessoa amarga, rígida, antissocial.
E é aqui que entra a nuance que salva o método. Cortar não é odiar a vida. Cortar é abrir espaço para a vida real. Porque o objetivo não é viver menos. É viver com presença. E no próximo tópico eu vou te mostrar o que é essa presença, não como conceito bonito, mas como o luxo mais raro do nosso tempo, não se vender. Depois de cortar, acontece uma coisa estranha e muito reveladora. Você descobre que muitas das coisas que pareciam vida eram só barulho. E quando o barulho baixa, aparece um vazio. Só que esse vazio não é um problema. Ele é um diagnóstico. Porque é nesse silêncio que você percebe o quanto estava sendo empurrado. A presença, do jeito que Sêneca sugere, não tem nada de místico. Não é viver leve. Não é ser zen. É uma coisa mais dura e mais concreta. Presença é não se vender. Não vender sua atenção por qualquer estímulo. Não vender sua manhã por qualquer urgência. Não vender seu juízo por qualquer opinião. Não vender sua vida por qualquer rotina. A presença é você voltar a ocupar o próprio corpo, o próprio pensamento, o próprio dia, como quem retoma um território abandonado. E aqui entra um ponto que quase ninguém entende no começo do ano. O recomeço real não é grandioso. Ele é austero. Ele parece pequeno por fora, mas é gigante por dentro. Porque o mundo inteiro te empurra pro mais. Mais informação, mais meta, mais desempenho, mais comparação, mais pressa. E a presença faz o movimento contrário. Ela te devolve o suficiente. Sêneca diria que muita gente chama de vida aquilo que é apenas agenda. E chama de progresso aquilo que é apenas velocidade. Mas existe um tipo de vida que não é cheia. É conduzida. E uma vida conduzida tem um traço que você sente na pele. Você termina o dia cansado, mas não vazio. Você sabe por que viveu. Você sabe o que fez ali. Você não foi só atravessado pelos acontecimentos. E esse é o verdadeiro luxo. Não é ter tempo livre. É ter tempo seu. Agora, uma coisa importante. Presença não significa se isolar do mundo. Não é virar uma pessoa inacessível, fria, egoísta. Presença significa escolher com clareza. Escolher onde você coloca o seu sim. E principalmente onde você coloca o seu não. Porque sem não, a presença não existe. E aqui entra uma virada emocional que eu gosto de deixar perto do final, porque ela amarra tudo o que foi dito. Talvez o seu grande objetivo em 2026 não seja se reinventar. Talvez seja algo mais íntimo e mais raro. Voltar a ser você. Voltar a ter uma mente que não está sempre em fuga. Voltar a fazer uma coisa de cada vez. Voltar a olhar para a vida sem estar com pressa de escapar dela. E quando você chega aqui, você percebe que não precisa de uma lista enorme de promessas. Você precisa de um pacto simples, quase brutal, que caiba numa frase, e que você consiga cumprir sem teatro. No próximo trecho, eu te entrego esse pacto. 2 linhas que, se você levar a sério, valem mais do que qualquer agora vai de virada de ano. Então aqui está a forma mais honesta de começar um ano novo, sem superstição, sem euforia emprestada, sem promessa inflada. Com um pacto. Não um pacto grande. Um pacto que você consiga cumprir quando estiver cansado, quando estiver irritado, quando estiver sem vontade. Porque é aí que a vida real acontece. E o pacto tem 2 linhas. A primeira linha é um corte. Em 2026, isso não entra mais. Pode ser uma coisa só. Uma porta que você vai fechar de verdade. Pode ser a rolagem infinita antes de dormir. Pode ser a obrigação de responder tudo na hora. Pode ser o hábito de viver dizendo sim com raiva e não com culpa. Pode ser uma fonte de ruído que te contamina todo dia e você chama de informação. Pode ser o teatro da urgência, estar sempre correndo para se sentir vivo. A segunda linha é uma proteção. Em 2026, eu vou proteger isso. Proteja algo que te devolve para você. Algo que, se ficar de pé, sustenta o resto. Pode ser 1 hora do dia sem entrada. Pode ser um ritual simples de manhã. Pode ser estudo, treino, silêncio, oração, escrita, leitura. Pode ser uma conversa semanal com alguém que te mantém inteiro. Pode ser um compromisso com o essencial, mesmo que pequeno. E aqui está a parte que muda tudo.
Você não está escolhendo hábitos. Você está escolhendo acesso. Quem pode entrar na sua vida? Quem pode te interromper? O que pode te governar? Porque, no fundo, o que Sêneca está dizendo, e a gente atualiza para hoje, é simples e assustador. A vida não é curta. A vida é dissipada. E recuperar tempo não é uma questão de calendário. É uma questão de coragem. Coragem de dizer não sem culpa. Coragem de dizer sim sem se vender. Coragem de parar de esperar o futuro te salvar. O ano não vai te devolver nada. O tempo não volta. Mas você pode fazer algo muito raro. Você pode parar de entregar. E agora eu quero que isso não fique só bonito na tela. Quero que vire pacto mesmo. Comenta aqui, em 2 linhas, do jeito mais direto possível, o que você vai cortar e o que você vai proteger. Desta forma você ajuda nosso canal a crescer. E, porque quando você escreve, você para de fingir. E quando você para de fingir, o ano começa de verdade.